Agora vamos falar um pouquinho de outro problema que os evolucionistas usam muito para falar mal da nossa teoria que a gente defende, né? Que é o DNA não codificador que o André falou. Saiu vários artigos, um deles na Nature também, né? The Brave New World of RNA, né? Ali ele explica, obviamente usando o projeto ENCODE, né, que 85% do DNA sim é útil, né, que existem microRNAs e RNAs de cadeia longa que servem na regulação de síntese proteica, né, e que esse problema que a gente tinha com o tal DNA lixo, que era o DNA não codificador de proteínas, ele serve para regular a produção de proteínas. Tá? E muitos estudos estão feitos, muitos esforços para determinar outras funcionalidades que não se sabe ainda. É um campo novo dentro da ciência da bioquímica, que está sendo estudado. Aí está o cientista, um dos principais, que estudam o DNA não codificador, o tal DNA lixo, que tantos evolucionistas clamaram como sendo prova da evolução, né? Lixo que foi deixado para trás durante as etapas de seleção, não é? E esse DNA lixo, por exemplo, eles clamam que em procariotos a existência de DNA lixo é quase inexistente. Tá? A maioria do DNA codifica proteínas. Tá? É um DNA simples, circular. E em eucariotos, né, a maior parte não codificava proteínas. Então, é óbvio dizer, né, que se os procariotos são evolutivamente, né, menos complexos que os eucariotos, né, que esse DNA lixo esse DNA que são os introns, né, eles simplesmente, né, eles são lixo e não servem para nada, e isso aconteceu por causa da evolução. Né? E agora, ele não é mais chamado de lixo, mudaram a teoria. Né? Então, isso acontece recorrentemente. Né? Chega num ponto que não dá mais para explicar a evolução, eles simplesmente mudam a ideia, e uma coisa que era a favor deles e contra o DI, eles colocam, não vamos mais falar sobre isso. Né? Vamos mudar de assunto. Outro caso é a redundância dos códons. Né? A gente sabe que a gente precisa de 3 bases nitrogenadas para codificar um aminoácido. Certo? Então, o que o organismo fez? Né? A evolução fez, a evolução não guiada, né? Ele fez 64 códons. Nossa, que excesso de informação. Códons degenerados. Isso aí, nunca uma mente inteligente faria um negócio desse. Por que fazer 64? Podia fazer 20, sendo inteligente, não é? Uma mente inteligente, então faria 20. Tá? Mas daí a gente nunca tinha resposta. Né? A gente falava, não, isso aí tem função. Deve ter função, não foi descoberto ainda. Né? Aí surgiu um artigo de revisão em 2014, juntando vários artigos que apareceram na bioquímica. Tá? E mostraram que a redundância do código genético, ele dá a pausa traducional. Tá? Pausa traducional. O que significa isso? Tá? Isso mostrou que esses códons, esses 64 códons, são úteis na tradução. Tá? E como eles são úteis? Veja bem, na serina, nós temos 4 aqui, mais 2 aqui. 6 códons que codificam a serina. Né? Nossa, que absurdo. Uma mente inteligente faria um só e pronto, acabou. Né? Mas não, eles descobriram o seguinte, gente. Descobriram o seguinte, que acontece que cada um desses códons, tá, eles têm uma afinidade diferente entre eles. Tá? A afinidade química
a interação química entre o anticódon do RNA transportador com o códon do RNA mensageiro é diferente para cada uma delas. A força de ligação. E essa força de ligação é extremamente importante para a sintonia fina da proteína. Tá? Porque durante a tradução, tá, do RNA mensageiro para gerar uma proteína, códons que têm afinidade mais forte ficam mais tempo lá no ribossomo. Tá? E dá um tempinho a mais, se eles tiverem mais afinidade, para que a proteína se dobre, se enovele. E códons que têm menor afinidade vão mais rápido, não precisava tempo para enovelar. Bem, será que isso não é inteligente? Tem que ser uma mente inteligente para fazer alguma coisa assim. Certo? Como que a evolução vai explicar isso? Acredito que o Marcos vai falar um pouco sobre isso amanhã. Né? Mas olha só, eles descobriram que na arginina, glicina, triptofano, glutamato, serina, aspartato e valina, ocorre pausa na tradução, significando que dá um tempinho para a proteína se dobrar. E nós sabemos que para uma proteína ter funcionalidade, ela precisa ter um formato bem sintonizado, um formato bem definido para que aconteça as regulações que ela faz ou as funcionalidades que ela tem. Então, a diferença, é observado que há diferença entre a afinidade entre os códons que codificam o mesmo aminoácido, proporcionando um dobramento correto das proteínas, para ser finalizado nessa maquinaria, nessa indústria de produção de proteína. Nós não somos mais, a nossa maquinaria não é mais do que uma indústria de produção de proteína. Tá? E, no final, tem uma prensa, que é a chaperonas, entra lá a proteína, que está meio já dobrada, tá, com uma certa funcionalidade, entra lá na chaperona chacoalha aquela proteína, não é? E sai a proteína funcional, bonitinho. Tá? E se não tivesse a chaperona? Não funcionava. Se não tivesse o dobramento, as pausas, não funcionava. Tem artigos, nesse review ele cita, que há a substituição de códons que codificam o mesmo aminoácido. Por exemplo, na codificação de uma certa proteína, era UCU que codificava a serina. Eles mudaram, colocaram a UCG. O que eles observaram? Que a proteína era a mesma sequência, só que não tinha funcionalidade. Olha só que interessante. Então, quem se interessa, eu acho muito bom que leiam esse artigo. Esse artigo ele é muito legal. Certo? Então, finalizando, o que é um bad design? Tá? Aí eu mostro aqui um prédio, cheio de janelas, né? E uma casa ao lado. É fácil para a gente, ser humano, ver que isso aqui é um bad design. Agora, uma casa dessa é um bad design? Não. É uma pessoa que fez isso aqui, fez muito bom gosto, muito bonita. Mas e se tiver uma trinca aqui, nessa parede? O designer teve algum problema com isso? Ele não continuou fazendo uma casa com design lindo, maravilhoso? Sim. Certo? Então, é isso, obrigado. É isso que eu tinha que apresentar.